A graça e a paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém. Pessoal que está nos assistindo, os irmãos, né, que estão nos assistindo pela internet também, o domingo abençoado. Vamos compartilhar da palavra de Deus. Mas interessante, quando eu cheguei aqui hoje, irmão, eu cheguei, a Vânia olha para minhas costas: Ezequias, a tua camisa está toda suja atrás. A minha calça também estava... Eu não sei aonde que eu me sujei. Aí, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito de trocar essa camisa. Aí liguei para o Emerson. O Emerson já estava chegando aqui na igreja. Aí o Emerson, não, mas eu volto lá em casa. Aí o irmão Antônio falou assim, não, mas eu arrumo uma camisa para o irmão. Aí o irmão Antônio trouxe uma camisa da Lacoste. Aí eu fui vestir a camisa da Lacoste, ficou um pouco apertada em mim. Aí eu falei, puxa vida, eu ia pregar com a camisa da Lacoste. Aí o Senhor falou assim para mim, ó, você ainda não está preparado para pregar com a camisa da Lacoste. Você tem que se tornar mais humilde para você pregar com essa camisa. Aí o Emerson trouxe essa camisa, que é uma camisa bonita também, ficou bem, mas deixa da Lacoste para depois. Mas eu tive que dar o meu jeito, ligar, né, irmão? E eu vou falar sobre isso hoje. O tema hoje da mensagem é: do jeito de Deus é melhor. Do jeito de Deus é melhor. Irmão, presta bem atenção. Não tente dar o teu jeito, não. Tá bom? Então nós vamos ouvir agora uma canção que fala desse tema. Tá bom? Vamos prestar atenção. Solta aí, DJ. Os irmãos já devem conhecer esse cântico. É um cântico antigo. Olha só. Do jeito de Deus é melhor. Tem dias que você não quer mais acordar. A noite não tem fim, o dia não quer mais chegar. Meu Deus, o que vai ser de mim? É assim que você pensa todo dia. É assim que você vive em agonia. Não tem mais lágrimas pra chorar. Não tem nem amigos pra desabafar. Não tem ninguém. Vai passar esse temporal, só as marcas vão ficar, isso é normal. Deus está lhe ensinando a viver do jeito dele. Do jeito de Deus, você é aprovado. Tem que passar no fogo, tem que ser queimado. Quanto mais quente a fornalha é, maior é a vitória, maior ela é. Do jeito de Deus, você é aprovado. Tem que passar no oleiro pra ser amassado. E quanto mais ele molda o vaso, do jeito de Deus, ser honrado. Vai passar esse temporal, só as marcas vão ficar, isso é normal. Deus está lhe ensinando a viver do jeito dele. Do jeito de Deus, você é aprovado. Tem que passar no fogo, tem que ser queimado. Quanto mais quente a fornalha é, maior é a vitória, maior ela é. Do jeito de Deus, você é aprovado. Tem que passar no oleiro pra ser amassado. E quanto mais ele molda o vaso, do jeito de Deus, você é honrado. Do jeito de Deus, do jeito de Deus, do jeito de Deus, é melhor viver do jeito dele que do meu. Do jeito de Deus, do jeito de Deus, do jeito de Deus, é melhor viver do jeito dele que do meu. Do jeito de Deus,
aprovado, tem que passar no oleiro pra ser amassado. E quanto mais ele molda o vaso, do jeito de Deus você é honrado. Do jeito de Deus você é aprovado, tem que passar no fogo, tem que ser queimado. Quanto mais quente a fornalha é, maior é a vitória, maior ela é. Do jeito de Deus você é aprovado, tem que passar no oleiro pra ser amassado. E quanto mais ele molda o vaso, do jeito de Deus você é honrado. Aleluia, glória a Deus. Amém? Quem é que concorda aí que do jeito de Deus é melhor? Todo mundo concorda, né? O problema é que a maioria não faz as coisas do jeito de Deus. Esse que é o problema. Muitas das vezes nós não fazemos as coisas do jeito de Deus. Na vida cotidiana, cada um de nós tem um jeito de fazer as coisas. Às vezes o melhor jeito para mim não é o melhor jeito para você. Vocês concordam comigo? Não é isso? Na nossa vida normal. Eu estava numa obra e vi um pedreiro construindo um muro. Ele colocava um tijolo aqui, colocava outro lá, puxava a linha e fazia aquela fiada. Depois ele colocava outro tijolo aqui, batia o prumo, botava outro lá, batia o prumo e puxava a linha. E botava o outro em cima, batia o prumo. Aí eu olhei um outro. O outro colocou uma perna de 3 aqui, botou uma perna de 3 lá, botou no prumo aqui, botou no prumo lá, e ele não precisava mais botar no prumo, porque ele só puxava a linha. Eu achei esse jeito melhor, porque ele não precisava mais mexer com o prumo, ele botou o prumo uma vez só, lá de cima, então fluiu mais rápido, porque ele não precisava toda hora. Então o jeito que ele achou que era melhor. Mas o outro achou que aquele jeito dele era melhor e continuou fazendo daquele jeito. Entendeu? Então, na nossa vida, cada um vai ter um jeito. Eu estava fazendo um serviço aqui em casa, não sei se foi com o Everton, e passou o seu Olegário, que era o pai da Márcia, que casou com o Aguinaldo. E ele era um profissional de mão cheia. Quando ele viu eu fazendo aquilo, ele falou, não. Ele falava assim, não, garoto, está tudo errado. Não é desse jeito, não. Aí foi na casa dele, pegou as ferramentas dele, e era um profissional, né? E a gente não entendia direito aquele serviço, e ele começou a fazer para nós, tudo direitinho. E eu entendi que daquele jeito dele era melhor. Teve uma outra vez lá em casa, eu com meu filho, estava montando um gaveteiro aqui, tinha esse espaço. E eu tinha que centralizar esse gaveteiro aqui no meio desse espaço, ia sobrar um espaço para o outro. O que eu fiz? Eu peguei o gaveteiro, empurrei todo para um lado, tirei a medida do que sobrou aqui, deu 12. Aí eu botei 6 para um lado e 6 para o outro. Aí o meu filho olhou para mim e falou assim, não precisava o senhor ter empurrado isso para lá. Você pegava essa medida total, diminuía o tamanho do gaveteiro e ia dar um resultado. Eu falei, dá certo também. Eu falei, mas eu estou achando que do meu jeito é melhor. Não, mas não é. Eu falei, então tu fica com o teu jeito que eu fico do meu. Tem hora que fica meio parecido, para mim foi mais prático eu pegar, empurrar para cá, tirar a medida, dividir por outro. Mas ele achou que do jeito era melhor. E ficou dizendo, não precisava, deixa para lá, faz aí do teu jeito, que isso aqui eu já estou fazendo há 500 anos, e achei que era melhor. Outra coisa que aconteceu comigo, eu estava na Marinha, muitos anos atrás, chegou uma peça que eu trabalho com peças para navios, né? Projeto peça para navio, peça que quebra, ela vem, a gente tem que desenhar aquela peça toda, e depois construir, tipo assim, um rotor, uma carcaça de motor, um hélice, bombas, né, de modo geral, tem que projetar aquela peça. E chegou uma peça que estava com muita pressa, o navio estava no dia que ainda tinha que sair, aquela peça tinha que ser desenhada e depois construída. Aí mandaram me chamar, chamou eu e um amigo meu. Aí estava as autoridades, comandante, engenheiro, tenente, aquela turma toda em volta, porque dependia do meu trabalho, eles queriam saber o tempo, e que jeito que eu faria. Aí eu olhei para a peça, falei, pô, essa peça foi feita assim, ó, desse jeito assim. Aí eu comecei a mostrar. O meu amigo estava comigo, falou, não, esse aqui não foi feito desse jeito, não. Ela foi feita assim, assim, assim. Eu falei, não, rapaz,
foi assim que ela foi feita, eu estou vendo aqui, ele dizendo que não, e ficou aquela... As autoridades, ninguém sabia, porque eles não entendiam nada, e ficaram olhando para a minha cara e para dele, a gente batendo boca ali. Foi feito assim, aí ele olhou para mim e falou, você é muito teimoso. Aí quando ele falou muito teimoso, eu peguei um ar comprimido lá, que é muito forte, para provar que eu estava certo, fui na peça e dei um jato na peça, a peça começou a descascar e soltar aquelas tintas, e começou a mostrar para todo mundo que aquilo que eu estava falando estava certo. Não quer dizer que eu acertava sempre, tinha vezes que ele estava certo, eu estava errado, mas naquele dia eu estava certo. Por quê? Quando ele viu que aquilo que eu mostrei, aí ele, poxa, eu não tinha visto isso, quer dizer, eu estava vendo uma coisa que ele não estava vendo. Tem horas que acontece assim. E eu estava teimando porque eu vi uma coisa que ele não estava conseguindo ver. Então vamos continuar agora. E quando é você com Deus? Eu com Deus, nós com Deus. Aí Deus fala assim, eu quero que vocês façam desse jeito. Você vai chegar para Deus e dizer assim, Senhor, do meu jeito é melhor. Você vai fazer isso? Alguém vai dizer assim que do meu jeito é melhor? Ninguém, né? Então por que a gente não faz do jeito de Deus? É isso que às vezes eu fico assim me perguntando. Por que a gente não imita Deus? Ele falou assim, faz desse jeito. É desse jeito que vai dar certo. Por quê? Porque Deus está vendo uma coisa que você não está vendo. Ele está vendo uma coisa que ele já viu tudo, já está escrito tudo aqui, ó, ele já viu tudo o que vai acontecer. Quando ele diz que é para a gente fazer daquele jeito, é porque ele já viu tudo. Ele sabe que é daquele jeito que vai dar certo. Aí você muda o jeito. O que vai acontecer? Vai dar problema. Vai dar problema. Mas às vezes nós queremos dar o nosso jeito. Ou dar o nosso jeito ou fazer do nosso jeito. Entenderam, né? A gente quer dar o nosso jeito ou fazer do nosso jeito. Foi o que aconteceu lá atrás. Quando Deus chega para Abraão e fala assim, ó, eu vou fazer de você uma grande nação. Ele era casado com quem? Sara. Então, a grande nação vai ser com você e com Sara. O tempo foi passando, e Sara começou a ficar incomodada, achando que não seria com ela. Aí Sara foi dar o jeito dela. Eu vou dar o meu jeito. Precisa se cumprir o que Deus falou. E ela começou a achar que não era com ela. Então, eu vou dar meu jeito. Ela pega a escrava, a serva, e pede para a serva se deitar com Abraão. Deu o jeito dela. Vou resolver esse problema, vou ajudar Deus. Deus, de repente, não estava sabendo o que estava fazendo, de repente, estava estressado lá em cima, e errou. Aí Abraão se deita com a Agar e nasce Ismael. Aí eu pergunto para os irmãos, deu certo? Deu certo esse jeito que ela escolheu? Vocês sabem qual foi a consequência disso, não sabe? Irmão, os descendentes de Ismael com os descendentes de Isaac, eles brigam até hoje. Até hoje. É um inferno lá no Oriente Médio. São parentes, são irmãos, estão brigando até hoje por uma atitude errada que uma pessoa tomou. As consequências vieram para ela, porque logo que Ismael nasce, a Agar começa a olhar para ela já com desprezo. Já começou a dar errado ali. E até hoje eles vivem brigando. Quando Deus falou que era com Abraão e Sara, porque Deus já estava vendo isso. É desse jeito. Então eu quero que vocês façam desse jeito. Então, irmãos, tem coisas que a gente faz, tem atitudes que nós tomamos fora da palavra de Deus, que vão trazer consequências para mim e para você, e para os outros.
Uma atitude errada tua pode trazer consequências para mim, que tomei, e para os outros. Foi o que aconteceu. O pessoal se mata até hoje, brigam. Está lá o povo árabe jogando foguete para Israel. Aí tu vê lá, morreu 100 pessoas de um lado, tantos do outro. Isso há anos e anos e anos e anos e anos. Por uma atitude errada que Sara tomou. Então nós temos que tomar cuidado com as atitudes que a gente toma que estão fora da palavra de Deus, daquilo que Deus determinou. Vai dar problema. É certo que vai dar problema. Por que Deus rejeitou Saul como rei? Deus rejeitou. A Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter colocado ele como rei. Por quê? Porque Saul não fez do jeito que Deus mandou. Vamos lá, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Samuel 15. Samuel 15. Só para os irmãos entenderem, tá? 1 Samuel, de 1 ao 12 primeiro. Vamos lá, olha só. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Aí vem, e Saul, aí vamos para um 7 agora, vamos para o 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros, pouparam tudo o que era bom. Mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. O que eu aprendo aqui é que as coisas, ou melhor, 12, né? De 1 a 12, né? Aí vem de novo. Samuel, porém, perguntou, quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Ele encontra com o profeta e já vai dizendo: eu cumpri as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então, que balido de ovelhas é esse que ouço com meus próprios ouvidos? Que ungido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Quer dizer, Saul cumpriu o que Deus falou pela metade.
E quando o profeta veio confrontar, ele veio com uma desculpa. É o que acontece com a gente. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, quando a gente é confrontado por Deus, a maioria tem sempre uma desculpa por não ter feito a vontade de Deus. Tem sempre uma desculpa para dizer, não fiz como o Senhor porque por causa disso ou por causa daquilo, e vai arrumar um jeitinho de querer enganar Deus, mas a Deus a gente não engana, né? Continuando, Samuel disse a Saul, fique quieto, eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul, diz-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Olha só, irmão, fez o que o Senhor reprova. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminamos os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Quer dizer, o camarada não faz o que Deus mandou, aí traz a desculpa. Quer dizer, o que eu vejo aqui? Uma desobediência. Olha a consequência dessa desobediência de Saul. Olha o que acontece aqui. Sabe o que eu aprendi aqui? Que as coisas que não importam para Deus, que Deus mandou eliminar, que Deus mandou tirar, para não trazer nada, as coisas que não importam para Deus, não podem importar para mim. Se Deus falou, eu não quero isso, vocês destruam tudo isso aí, bois, aquilo que eles tinham, as posses que eles possuíam, é para tirar tudo, é para matar tudo. Deus falou, então aquilo que Deus falou que ele não queria, eu também não posso querer, não posso desejar. E tem muita gente desejando aquilo que Deus não deseja. Isso é um pecado. Isso não aconteceu com Acã? Que Deus falou que não era para trazer o anátema, e ele se encanta com a capa babilônica, que ele ora, só que aquilo ali tinha os símbolos da Babilônia, e ele acha aquilo bonito, e Deus mandou destruir tudo, e Acã vai lá, pega aquela capa e leva para dentro do acampamento, e coloca na tenda dele. Qual foi a consequência daquele erro dele? Ele morreu e a família dele toda morreu. Por isso que eu falo, às vezes a consequência vem para mim e para os outros. Por isso que nós temos que pensar muito antes de tomar uma atitude que está fora da palavra de Deus. Vamos lá agora, 1 Samuel 15, 14. Já lemos essa parte, vamos passar agora. Desculpas, irmão. Nós sempre achamos uma desculpa. Isso é desde o começo do mundo. Lá do começo do mundo a desculpa. Quando Deus fala com Adão e Eva, por que você fez isso? Aí a desculpa de não ter feito do jeito que Deus mandou. Ah, foi a mulher que tu me deste. Desculpa. E ele botou culpa em Deus, né? A mulher que tu me deste. Aí a mulher, foi a serpente,
Ninguém assume, irmão. O problema é que ninguém assume que está errado. Por isso que Deus amava Davi. É o segundo coração de Deus, que ele pequei, errei, aí ia lá pedir perdão. Eu acho que pelo menos isso. Senhor, errei, pequei, pede perdão. Não tem nada demais. Eu acho que não está errado. Se não está batendo com o que está escrito aqui na palavra, vai dar problema. Por que que o rei Ezequias, ele era próspero em tudo que ele fazia? Porque ele fazia tudo do jeito que Deus mandava. Era obediente à palavra. A Bíblia diz que ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Então, irmãos, para nós sermos bem-sucedidos em tudo que nós fizermos, tudo que você for fazer, tudo que eu for fazer, tem que estar de acordo com o que a Bíblia fala. Não tem outro jeito. É desse jeito. Quem é que conhece aí a história de Naamã? Pouca gente, hein? Dá mais uma chance. Quem é que conhece a história de Naamã? Olha só, a história de Naamã. Vamos para lá. 2 Reis 5, 8. Vamos lá, 2 Reis. Vou falar sobre os personagens que tentaram fazer do jeito deles e deu errado. 2 Reis 5, 8. Amém? Todos acharam? Amém, gostei de ver. Naamã era um general que estava leproso. Olha a história dele. Ele tinha levado uma menina como escravo. Essa menina que ele levou de Israel como escrava, ela chega para a esposa de Naamã e diz assim, ó, se o meu senhor soubesse que lá em Israel tem um homem de Deus que poderia curar ele, ele iria lá, né, para ser curado por esse homem. O que acontece? A mulher dele, quando ouve, conversa com ele, eles vão até o rei envia uma carta para o rei de Israel. O rei de Israel, quando lê aquela carta, fica indignado, fala assim, olha, esse homem tenta me afrontar, ele pensa que eu sou Deus para trazer cura para esse homem, e fica indignado. Aí o profeta Eliseu descobriu que o rei tinha rasgado suas vestes. Aí ele manda um recado, vamos lá, vamos ler. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel, isso aqui no 8, havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, olha só, irmão, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana,
e fartar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Olha só, foi embora dali furioso. O camarada veio para ser curado, mas ele queria ser curado do jeito dele. Traçou um plano na cabeça dele, chega lá, vai ser desse jeito aqui que eu quero, ó. Vou chegar lá, o camarada vai vir, vai levantar a mão, vai colocar em cima de mim, e eu vou ficar curado. É desse jeito, que eu sou general, é eu que mando, eu que sou o cara. E chegou cheio de arrogância. E muitas das vezes nós fazemos isso. Às vezes nós damos ordem para Deus. Eu já vi gente falar que tem que botar Deus na parede. Bota Deus na parede. Eu já escutei isso de um pregador. Bota Deus na parede. Que parede que você vai botar Deus? Qual o tamanho dessa parede? Tem parede para você colocar Deus? Não tem. Eu escutei isso de um pregador. Bota Deus na parede. Então ele traçou um plano na cabeça dele que teria que ser daquele jeito. Aí o profeta manda ele se lavar lá no rio, que era sujo. Qual era o rio? Mas sabe por que Deus mandou ele para lá? Talvez para confrontar aquela arrogância dele. Eu vou mandar ele para lá, porque não vai ser do jeito dele não, eu vou curar ele, mas do meu jeito, vai ser do meu jeito. Às vezes Deus precisa nos confrontar, nos humilhar, porque muitos de nós, às vezes, somos arrogantes. E Deus tenta fazer isso com a gente. Olha só, não vai ser do teu jeito não, vai ser desse jeito. Você vai lá e vai mergulhar 7 vezes e você vai ficar sarado. Aí ele falou, vamos embora. Ué, pode ir. Pode ir. Problema teu. Porque para ser curado tem que ser do jeito de Deus. Não é do teu jeito. Você não vai mandar em Deus. Até no tempo dele. Tem muita gente que vai ficar doente, às vezes, por um determinado tempo, porque Deus está trabalhando na vida do camarada aí. E você vai pedir a Deus e Deus vai assim, não. Para você ficar curado, tem que ser desse jeito. Aí eu fiquei pensando. Tem muita gente doente no nosso meio, que às vezes Deus pode dizer assim, ele quer ficar curado. Aí Deus chega para um profeta e fala assim, ó, Deus me revelou que para você ficar curado, você precisa perdoar pessoas que você magoou. Você precisa procurar essas pessoas que você magoou e pedir perdão. Quando você fizer isso, você vai ficar curado. É desse jeito que Deus mandou te dizer. Aí o cara, meu Deus, vou ter que me humilhar, vou ter que procurar aquela pessoa. Sabia que o perdão cura? Vocês sabem que quando a gente libera perdão, nós somos curados? E às vezes a doença de muita gente seja a falta de perdão, seja a falta de amor. Está com aquilo remoendo por dentro, está enfermo, está angustiado, carregando aquele peso, aquele defunto nas costas. Aí Deus está falando, perdoa que você vai ser curado. É o jeito que Deus está encontrando. E a pessoa resiste. Ah não, desse jeito eu não consigo, desse jeito não dá para mim. E fica vivendo aquela opressão, aquela vida, porque não consegue liberar perdão, não consegue liberar amor, e não cura o casamento, não cura as feridas, não cura o seu relacionamento, porque não tem coragem de fazer o que a Bíblia diz. Mas porque não sou eu que estou dizendo, não, essa palavra é para mim também. Parece que eu estou aqui apontando, não, eu errando eu tenho que pedir perdão. Eu já tive a oportunidade de pedir perdão, de falar, me perdoa, e você não sabe o bem que me fez.
para quem não gosta de perdoar, tu não sabe o bem que faz um pedido de perdão. Eu estava num sepultamento e tinha uma pessoa que tinha magoado muita gente, feito uma coisa errada. E no dia do enterro do pai dele, ele chamou as pessoas que ele tinha magoado e em público, estava todo mundo reunido, ele pediu perdão para todo mundo. Gostaria de pedir perdão por tudo que eu fiz. Quando ele saiu lá para fora, ele se encontrou comigo e falou: Ezequias, tu não sabe como é que eu estou me sentindo leve. Parece que um peso saiu de mim. Eu estou me sentindo diferente por ele ter pedido perdão para as pessoas que ele tinha feito o mal. Por isso que eu trago esse testemunho. O perdão liberta. O perdão traz paz. O perdão traz harmonia. Quem sabe, irmão, que o problema que você está tendo às vezes na mente, sei lá, com essa angústia, seja uma falta de perdão. Não sei por que eu estou insistindo nisso, irmão. Era para continuar. Perdão. Será que é tão difícil assim? Eu sempre costumo dizer que nós precisamos exercitar nas coisas pequenas, para quando chegar numa grande, você não ter dificuldade, porque numa grande às vezes é difícil. Às vezes o camarada faz com você uma coisa tão terrível, que se você não tiver vindo naquela prática do perdão, das coisas bobas, né? Às vezes o cara sai daqui, ali para fora, não falou, não viu o irmão, não falou, o cara, o irmão não falou comigo. Aí fica com raiva do irmão. Isso para mim é picuinha, coisa pequena, já passou, não dá mais. Como o pastor Daniel falou essa semana, o cara está 10 anos na igreja, 15 anos, ele não sai daquele nível, ele continua ali 10, 15, 20 anos. Precisa sair desse nível, né? O apóstolo Paulo fala isso, era para estar comendo feijoada, o cara está comendo leite ainda. Coisas bobas, né? Então, se você não consegue perdoar uma coisa desse tamaninho, você nunca vai perdoar uma grande. Para tu perdoar a grande, você tem que exercitar nas pequenas. Então, irmão, se tem alguém aqui, entre nós, que está magoado com alguém, que ofendeu, que disse, ou que alguém fez com você, procura essa pessoa. Tenta fazer isso. Irmão, se essa pessoa for resistente, você fez a tua parte. Você fez a tua parte. É assim que os milagres vão acontecer na igreja, principalmente na igreja do Senhor. Quando nós começarmos a viver o que a palavra de Deus diz, exercitar isso, porque falar aqui é fácil. A gente falar de amor, de perdão, quando a gente está junto em amizade. Mas na hora que vem, que acontece, a gente segura. E eu vou te dizer mais, quanto mais tempo passa, mais difícil fica. Tem que ser na hora. Aconteceu? Na hora. Já procura, irmão. Foi mal, irmão. Pelo amor de Deus, me perdoa aqui. Porque você acaba com o mal ali. Porque se você não acabar com aquele mal ali, sabe o que vai acontecer? O tempo vai passando, o inimigo começa a botar minhoca na tua cabeça. E ele vai colocando, vai alimentando a tua mente com coisas que vão trazer resistência, e você vai, cada dia que passar, vai ficar mais difícil. Para tu romper isso depois, só um milagre. Então, vamos experimentar isso. Procura lá o teu irmão, procura o teu pai, procura lá alguém, ou que te ofendeu, ou que você magoou, e procure se relacionar. Procura, peça perdão. É uma das coisas mais importantes que nós temos aqui dentro da palavra. Qual foi o jeito que Deus estabeleceu para nós sermos perdoados? Qual foi o jeito? Perdoando. Você só vai ser perdoado se tu perdoar. É uma questão até de inteligência. Até de inteligência. Porque assim, você só vai perdoar. Se você não perdoar o teu irmão, você não vai ser perdoado também. Então, quem for inteligente espiritualmente, ele vai pensar nisso. Eu preciso perdoar. Amém, irmão? Vocês concordam com essa palavra? Então dá um glória a Deus aí. Aplauda ao Senhor aí. Porque foi o Senhor que estipulou o perdão. Então o jeito, né? Aqui está falando de Naamã. O jeito que Deus estabeleceu para ele foi lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Eu quero te dizer que não vai ser do teu jeito, não vai ser do meu jeito, vai ser do jeito de Deus.
Quando Jesus curou aquele cego, Jesus cospe no chão, faz lodo e passa nos olhos do cego. Aí eu vou dizer para o Senhor: Senhor, que sujeira, que nojeira. Pô, Jesus cuspiu no chão, fez lodo. Tu acha que eu vou questionar Deus, irmão? Tu acha que eu vou chegar para Jesus: Jesus, tu está fazendo um negócio aí errado. Então não se faz isso. Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou nos olhos. Aí tem uma lógica no que eu escutei acho que foi de um pastor. Eu acho que existe uma lógica nisso. Não estou dizendo que não está na Bíblia. Mas conjecturar não é pecado, né? Se ele era cego de nascença, de repente os olhos deles ainda não tinham sido formados. Ele nasceu com essa deformação, sem ter sido totalmente formado. E a Bíblia diz que nós viemos da onde? Do pó da terra, não é isso? Aí Jesus vai lá, cospe no chão, faz aquele lodo lá no pó da terra e completa a criação lá. Eu vou questionar Jesus? De repente ele não tinha sido formado completamente, porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz tem um propósito. Se aquele camarada nasceu com aquela deficiência, foi para que se manifestasse o poder de Deus na vida dele. Então Jesus foi lá e completou. Fez lá o lodo no chão, nós viemos do pó da terra mesmo e completa. Olhando por esse lado, agora eu vou perguntar para Jesus: Jesus, ó, não concordei com esse jeito não. Ó, se eu estou vendo, se eu estou enxergando, se eu não enxergava, pode cuspir à vontade, Senhor. Pode cuspir. O cuspe de Jesus é um cuspe santo, irmão. O nosso não. O nosso é que está pegando para caramba. Mas o cuspe de Jesus pode cuspir à vontade. Eu vou questionar o jeito de Deus? Vocês questionam o jeito de Deus? Não. Não faça isso. O Salmo número 1, ele diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, de fazer conforme Ele manda. Ele sente prazer em obedecer a palavra. Ele sente alegria em fazer igualzinho está aqui que Jesus falou. Tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O que acontece com essa pessoa que faz o que o Senhor manda? Medita na palavra, no que o Senhor está explicando. Será como? Junto a ribeiro de água, cujas folhas não, e tudo quanto fizer, prosperará. Então, se você faz tudo do jeito de Deus, você vai prosperar. Não é fácil de entender, irmão? Está falando assim, parece tudo quanto fizer prosperará, desde que você faça como o Senhor está mandando. Então, antes de nós tomarmos uma atitude, vê se essa atitude que você está tomando está de acordo com o que Deus estabeleceu. Às vezes eu penso assim, tem coisas que a gente faz, atitudes que a gente toma, eu pergunto: se Jesus estivesse em pessoa aqui, você faria? Tem coisas, atitudes que você toma, que eu tomo, que nós tomamos. Se Jesus estivesse aqui na minha frente, você faria aquilo que você vai fazer? Para pensar. Só que ele está. Só que ele está. É isso que tu não está vendo. Aí tu acha que ele não está, mas ele está vendo tudo. Ele está vendo tudo. Na lei, irmão, lá na lei, aquele camarada que fosse pego no ato de adultério, ele com a mulher, a lei mandava matar.
Mas sabe o que Jesus fala? Jesus fala assim: aquele que pensar, aquele que olhar com um olhar impuro, já é réu. Só em você pensar, você desejou uma mulher, a mulher passou ali, aí você olhou e desejou, tu já foi para um motel com ela, tu já transou com ela. É isso que as pessoas têm que entender. Já pecou, já é réu. Aquele que olhar com um olhar impuro já é réu. É isso que as pessoas não entendem. Que nós temos que pedir perdão a Deus. Mudou. Na graça, o negócio está mais difícil do que na lei. Não é mole não, irmão. Para a gente servir a Deus de verdade, nós temos que fazer um esforço sobrenatural. E nós temos que viver pedindo perdão a Deus toda hora. Até Jesus voltar. Toda hora. Ah, Senhor, me perdoa, pensei desse jeito. Ah, Senhor, falei que não devia. Ah, Senhor, tomei aquela atitude. É o dia inteiro, até Jesus voltar. Claro que a gente precisa crescer, né? Não errar nos mesmos erros, pelo menos errar em coisa diferente. Mas não é mole, irmão. Não é mole, não. É complicado. Quando as muralhas de Jericó caíram, por que as muralhas de Jericó caíram? Porque Josué fez exatamente do jeito que Deus mandou. Quer ver? Olha só, vamos para lá, para Josué 6. Josué 6. Josué 6. Olha só o que Deus fala para ele. Josué capítulo 6, do 2 em diante. Todo mundo já achou? Olha só o que diz aqui. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei, seus homens de guerra. Vamos de novo. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas tuas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Então Deus falou assim: vai ser desse jeito que as muralhas vão cair. E a muralha só caiu porque Josué seguiu as instruções do Senhor na íntegra. Quantas vezes Deus mandou ele rodear? 7. Aí Josué: 7 é muito. 6 está bom. Se ele resolvesse dar 6 voltas só, a muralha ia cair? Não, não é isso? Não ia cair. Então está provado. Agora, por que Deus mandou dar 7 voltas? Tu sabe por quê? Ninguém sabe. Mas se Deus mandou, eu obedeço. É isso que a gente tem que entender. Tu não está entendendo, tu não entende. Um dia nós vamos saber disso tudo. 7 vezes, depois dá um grito. Vai ser com um grito que vai cair. Se ele tivesse rodeado 7 vezes, não tivesse dado grito, ia cair? Não. Ia faltar o grito. É isso que nós temos que entender. Seguir a risca.
tu está entendendo? Porque não, mas se Deus mandou, eu faço. É só isso. Sabe por quê que o muro das dificuldades da vida de muita gente não cai? Aquele muro não cai porque as pessoas não seguem à risca o que está escrito na palavra. Aquele muro de empecilho vive na vida da pessoa. Não completa o que Deus manda. Faz tudo pela metade, como Saul fez. Ah, mas eu matei todo mundo. Mas Deus, rapaz, era para matar o rei. Aí Samuel vai lá e enfia a espada no rei. O Samuel, o profeta, veio cumprir aquilo que ele não terminou. Porque se você não fizer, Deus vai levantar outro para fazer. Então, irmãos, tem que completar exatamente o que a Bíblia diz. Se é desse jeito, você vai fazer de outro, vai dar problema na tua vida. Então não tem dúvida sobre amor, sobre perdão, sobre perdoar. Deus estabeleceu as regras deles. Se você tentar fazer de outro jeito, eu vou te adiantar, não vai dar certo. Não vai dar certo, tem que ser do jeito que está escrito aqui. Não tem como dar certo. Continuando. Quem é que se lembra da pesca maravilhosa aí? O que aconteceu lá? Estavam pescando a noite toda, do jeito deles, do jeito que eles sabiam fazer. E ele era experiente. Aí Jesus estava lá na praia, eles já estavam cansados de fazer do jeito dele. Aí Jesus chega para ele e fala assim: ô, vocês já fizeram já do seu jeito? Ó, Senhor, tentamos a noite toda e não... Então agora faz do meu. Faz do meu jeito. Faz o seguinte, vocês vão lá para onde as águas são mais profundas e joga a rede lá. Eles ainda tentaram conversar com Deus. Tem gente que é assim. Deus está falando uma coisa. Senhor, olha só, nós, pela nossa experiência, nós já tentamos a noite toda, mas o Senhor está falando, pela sua palavra eu vou então, vou obedecer. Então fala o seguinte, você está tentando do teu jeito? Há quanto tempo? Quanto tempo você está tentando do teu jeito? E eu tenho certeza que do teu jeito não está dando certo. Não precisa nem questionar. Do meu jeito, do teu jeito não dá certo. Quanto tempo você vem tentando do teu jeito? Faz o seguinte, dá uma chance para Jesus. Dá uma chance para Ele. Faz do jeito dele. Você só vai fazer uma vez. Já vai dar certo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Por quê? Por que vai dar certo? Porque Deus não erra. Deus já viu tudo. Ele conhece a tua vida toda. Então, do jeito de Deus vai dar certo. Para de tentar do teu jeito. Viu? Se uma criança consegue entender, do jeito de Deus é melhor. Qual foi o jeito que Deus estabeleceu para salvar a humanidade? A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, Deus já tinha visto. Tanto é que o profeta Isaías profetizou 730 anos antes que Jesus viria, que ele ia morrer por nós. Foi o jeito que Deus encontrou para salvar a humanidade. Entregar o seu próprio Filho para morrer por nós. Já estava estabelecido lá atrás que o homem ia pecar e que viria o Salvador. Então Deus, o jeito vai ser esse. Então está lá, o jeito de Deus. Aí o que acontece? Mateus 16, 21, vamos lá. Mateus 16 primeiro, vamos lá.
Mateus 16, 21, 22 e 23. Está escrito assim, ó. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Pedro dizendo que Jesus não ia morrer, que não seria daquele jeito. O que Jesus responde para ele? Para trás de mim, Satanás. Ó, Jesus não falou para Pedro não, tá? Falou para Satanás. Estava usando Pedro. Porque a nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades que atuam na região celeste. Tem muita gente, às vezes, usado por Satanás. E Pedro andava com Jesus. Para trás de mim, Satanás. Vai ser desse jeito que o Pai determinou, não é do teu jeito, não. É o jeito que o Pai determinou. E às vezes o diabo usa pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que você ama, para te tirar daquela direção que o Pai deu. Aí sabe o que tu tem que fazer? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Mas Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro, irmão, não era um covarde, como muita gente acha, que ele fugiu. Pedro, ele queria brigar. Ele queria que fosse do jeito dele. Então ele se preparou para brigar do jeito dele, não do jeito que Deus queria, no reino espiritual, que a briga era no reino espiritual. E Pedro estava no mundo carnal. Então ele achava que tinha que ser do jeito dele. Quando é o traidor, como é que é o nome? Esqueci o Judas. Esqueci o nome de Judas, não era para ter esquecido. Quando Judas veio entregar Jesus, que ele beija, que o servo do sumo sacerdote vem para prender Jesus, o que Pedro faz? Pedro puxa da espada e deu para cortar a cabeça, que ele errou. O cara deve ter se desviado, mas Pedro foi para matar mesmo. Ninguém vai querer mirar na orelha. Quem é que mira na orelha? Pedro foi para matar o cara. Aqui o cara deve ter se desviado. Porque o cara vou cortar a orelha dele por causa disso. Não. Ele foi para arrebentar. Via Jesus curar cego, ressuscitar morto. Vendo Jesus com aquele poder todo. Quando eles vierem prender Jesus, Jesus vai sair fogo do céu, vai matar todo mundo. Mas Jesus dá ali para Pedro, naquela hora, e mostra para aquele povo que ele estava se entregando, ele não estava sendo capturado. Tanto é que quando vieram, quem é Jesus de Nazaré? Ele falou: sou eu. Quando ele dizia sou eu, o cara caía por terra. E perguntavam de novo: quem é Jesus de Nazaré? Sou eu. Os caras caíam. Jesus estava mostrando com aquela atitude que ele estava se entregando. Estou me entregando pela humanidade. Vocês não estão me prendendo, eu que estou me doando. Mas Pedro puxa da espada e vem para arrebentar, achando que é desse jeito que nós vamos vencer. É matando, arrebentando. Mas Jesus, quando estava lá com Pilatos, Jesus diz assim: o meu reino não é desse mundo. Então o reino de Jesus não é desse mundo. Aí Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, tu acha que se eu não quisesse, eu não rogaria ao Pai, e o Pai mandaria mais de 12 legiões de anjos para me livrar? Isso está escrito, Pedro, vai acontecer desse jeito. Aí ele pede aos homens para liberar os discípulos. Porque a Bíblia está escrito que nenhum daqueles que o Pai deu para ele ia se perder. Então, estava determinado aquele jeito, para se cumprir a Escritura daquele jeito. E quando Pedro viu
que não era do jeito dele, o que ele fez? Caiu fora. Porque Pedro ainda não estava maduro espiritualmente. Ele não, até então, Pedro não tinha entendido nada direito. E tem muita gente dentro da igreja, escutando a palavra, mas que ainda não entendeu nada direito. Está aqui ouvindo, está escutando, mas ainda não está entendendo como é que funciona a coisa. Não tem entendimento. Mas Pedro um dia teve. Do jeito que ele fez, o que ele conseguiu? Com a guerra que ele achou que ia vencer, o que Pedro conseguiu do jeito dele? Ele conseguiu cortar a orelha de um camarada só feriu um homem. E do jeito de Deus? E do jeito de Deus? Na primeira pregação de Deus, na primeira pregação de Pedro, quantas almas ele ganhou? Fala aí. 3.000. Do jeito dele, ele conseguiu ferir um homem. E do jeito de Deus, ele consegue 3.000 na primeira pregação. Olha a diferença. Do jeito de Deus é muito melhor. Numa tacada só, 3.000 se converteram. E ele queria matar. Ele queria destruir. O do jeito de Deus, irmão, é muito melhor. Estou acabando, irmãos. Vamos lá, estou encerrando. Então vamos lá. Do jeito de Deus, perdoar. Do jeito do homem, qual é o jeito do homem que o homem tem? Se vingar. Qual que é o melhor? Perdoar ou se vingar? Perdoar. Qual o benefício maior que traz para nós? Porque se você se vinga, você vai levar aquilo, o mal sobre você, você vai viver angustiado. Agora você perdoa. Do jeito de Deus, amar. Do jeito do homem, odiar. Qual que é o melhor? Amar. É muito melhor. Jesus entra em Samaria e não é bem recebido. Qual foi o jeito que o homem deu? Quando Jesus entra lá, que não é bem recebido em Samaria. Aí o discípulo chega para Jesus e fala assim: Senhor, quer que a gente faça cair fogo do céu para matar todo mundo? Aí Jesus olhou para ele e falou: eu não sei de que espírito vocês são. Eu não sei de que espírito vocês são. Eu não vim para destruir as pessoas, eu vim para salvar as pessoas. Olha o jeito do homem: matar, destruir. O jeito de Deus: salvar. E eu já falei aqui, qual foi o jeito que Deus criou para a gente receber perdão? Perdoando. Não tem outro jeito. Então, irmãos, do jeito de Deus é muito melhor. Amém? Glória a Deus. Vocês entenderam direitinho? Quem é que vai procurar colocar em prática essa palavra aí? Levanta a mão aí. Do jeito de Deus, irmão. Eu sei que todos nós erramos, todos nós temos falhas, inclusive eu. Mas, errou, pede perdão e tenta de novo. Tenta fazer a vontade de Deus certa, o que está escrito na Bíblia. Antes, se você tiver dúvida, eu costumo dizer o seguinte: quando você for fazer alguma coisa que aquilo não te trouxer paz, se você não está sentindo paz, não faz. Não faz. Porque as coisas de Deus trazem paz. Fica com essa palavra em nome de Jesus. Amém.